Você achou então o livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diz comigo, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Podem se assentar aplaudindo e engrandecendo ao Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite, meu Deus. Faça, Senhor, meu Pai, o teu querer e não o nosso, Pai. Fala conosco, Senhor, meu Deus, querido e poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor, missionária Vani. Deus já tem falado poderosamente conosco através dos louvores. Se você não percebeu, tudo estava conspirando para que a missionária Vani não louvasse este louvor. E eu creio que você entendeu o porquê que ela não poderia louvar este louvor. Um louvor profético que falou muito forte conosco, diante daquilo que nós precisamos fazer, diante daquilo que nós devemos fazer e que muitas das vezes não fazemos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero agora pedir a sua total atenção, que Deus quer falar conosco mais um pouco através da sua palavra. Amém? Quero falar conosco nessa noite, no livro de Daniel, a partir do capítulo de número 6, sobre uma atitude que muda decreto. A atitude de um homem chamado Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz, onde nós podemos observar e olhar para as faces de muitas pessoas. Eu quero falar contigo nessa noite a respeito da oração. Oração essa que tem feito com que o nome do Senhor tenha sido exaltado e glorificado na vida deste profeta chamado Daniel. Onde nós devemos ter uma vida, meus queridos e amados irmãos, constante de oração. A oração é a única ponte de ligação entre nós e o nosso próprio Deus. Onde quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos prostrar ao Senhor, a preguiça vem, o desânimo vem, aquilo que não presta e aquilo que não provém do Senhor, começa a vir como setas em nossas mentes, para querer nos tirar da presença do nosso Deus. Quando não temos uma vida de oração, quando deixamos de orar, quando deixamos de buscar como Deus quer, o inimigo começa a predominar sobre a nossa vida. Quando nós deixamos de honrar o nosso Deus com a nossa oração, nós começamos a desfalecer. A Bíblia vem nos dizendo que o que nós pedimos em nome do nosso Senhor, nós seremos ouvidos. A vida de oração, ela nos prepara, meu querido e meu amado irmão, para uma vida de adoração. Como está, meu querido e meu amado irmão, a sua vida de adoração, a sua vida de entregue ao Senhor? Como você tem adorado ao teu Deus? Como você tem se preparado para prestar esta homenagem hoje ao teu Deus? O que você tem feito para que você viesse aqui hoje prestar esta homenagem ao teu Deus?
Não sei como você chegou aqui, mas eu já pude perceber, meu querido e meu amado irmão, que está faltando sobre as nossas vidas é a oração. É a oração que nos justifica, é a oração que nos fortalece, é a oração que abre portas, é a oração que traz a providência, é a oração que nos dá força. Talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, triste por tudo que tens passado, mas é a oração que vai te fortalecer, é a oração que vai fazer com que você venha estar fortalecido na presença do teu Deus. A adoração ao teu Deus, a adoração ao teu Senhor, sem a oração, não vai te trazer unção. E a adoração sem unção é invenção. Você tem orado para estar aqui nessa noite? Você tem orado para prestar esta homenagem ao teu Deus aqui hoje? Ou você veio somente para receber? Você veio somente para receber ou para dar, prestar uma homenagem ao teu Deus? Nós vamos aprender com a vida deste profeta Daniel, que a oração ela é capaz de mover tudo e qualquer cativeiro. A Bíblia vem nos dizendo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 7, orai sem cessar. Você tem parado de orar? Você já não tem mais orado como orava antes? E olha o que está acontecendo contigo, meu irmão. Olha o que está acontecendo contigo, minha irmã. É a oração que nos dá força. Olha para o seu irmão que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Diga para ele assim, ó: você orou para estar aqui hoje? Você orou para prestar esta homenagem ao teu Deus aqui hoje? Diga para ele assim, ó: o diabo não quer que você ore. Diga para ele, o diabo não quer que você ore. Se nós não orarmos, diga para ele, se nós não orarmos, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Você tem orado? Ou você tem feito a vontade do diabo? A Bíblia vem nos dizendo que Dário então ele derruba o Império Babilônico. E Daniel ele está então sob a liderança do rei Dário. No capítulo de número 6, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais desses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eu vejo aqui Daniel como um crente, um homem que fazia o melhor. A Bíblia vem nos dizendo então que Dário, ele decreta para que venha a se levantar 120 presidentes, 120 prefeitos, para que viesse dar proteção para o reinado. E a Bíblia vem nos dizendo, presbítero Josimar, que dentre esses 120, 3 se destacavam. E dentre esses 3 que se destacavam, Daniel era um que se destacava entre esses 3. Mas a Bíblia vem nos dizendo que quando Daniel se destaca, é porque ele agia com excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. A oração de Daniel era com excelência. Daniel servia o Senhor com excelência. Daniel servia o teu rei com excelência. Daniel, mesmo sendo escravo, ele servia com excelência. Já olha para o teu irmão e já diga para ele assim: você tem servido com excelência? A Bíblia vem nos dizendo que Daniel tinha um espírito de excelência. Olha na sua Bíblia aí, espírito está escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula?
Eu creio que está escrito com letra minúscula. O E de Espírito está escrito com letra minúscula. Então não era o Espírito Santo que estava sobre Daniel. Era o Espírito de excelência. Era o caráter dele, que ele tinha já um espírito de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. Ele honrava o teu rei com excelência. Ele orava com excelência. Ele buscava com excelência. E quando você se levanta para fazer algo ao teu Deus, para que você venha honrar aquele que te cuida com excelência, o inimigo também se levanta. Infelizmente o inimigo também se levanta. E muitas das vezes são os que estão próximos de nós. São os que estão próximos de nós. A Bíblia nos diz que causou uma inveja naqueles 120 presidentes, porque Daniel se destacava, porque Daniel, ele era bajulado pelo rei, porque Daniel, missionário júnior, ele fazia tudo com excelência, ele servia ao rei com excelência. A Bíblia vem nos dizendo então, que vem a inveja daqueles 120 escolhidos pelo rei, sobre a vida de Daniel. E no versículo de número 3, 4 e 5, nós podemos ver que então, o mesmo Dário se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava até mesmo constituir Daniel sobre todo o reino. Então aqueles príncipes, os presidentes, eles procuravam achar uma ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Tudo que Daniel fazia, era com excelência, ele era fiel ao rei, ele era fiel a Deus, ele era grato a Deus, e ele era grato ao rei, por tudo que o rei fazia sobre a vida dele. Cadê a tua gratidão ao teu Deus? Onde está a tua gratidão e a tua fidelidade por tudo que o rei tem feito sobre a sua vida? Temos deixado de agradecer, temos deixado de ser fiel a Deus. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que estão perseverando e aqueles que estão buscando, Deus tem providência sobre a vida deles, e eu creio que estão aqui nessa noite, aleluia. A Bíblia vem nos dizendo então no versículo de número 5, então estes homens disseram assim: nunca poderemos achar ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E a Bíblia vem nos dizendo então, no versículo de número 7, que todos os príncipes ali do reino, todos os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, eles formaram um conselho, a fim de estabelecer um edito real, e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias, qualquer por um espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado então na cova dos leões. Eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, mas Daniel era fiel. Daniel tinha um espírito de excelência. Não podiam encontrar brechas na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel fazia propósitos, Daniel pagava o preço, ele honrava o rei, ele honrava o teu Deus. Não tinha brechas na vida de Daniel. Daniel não ficava desanimado não. Daniel, ele dava graças a Deus por tudo que Deus fazia na vida dele. Não tinha brecha alguma. Mas então procuraram achar alguma brecha, somente porque ele servia a Deus. Quando o inimigo tem procurado uma brecha sobre a sua vida,
Porque tu tens servido a Deus, porque tu tens buscado tanto a Deus. Quantos têm falado para você agora, só é Deus, é só Deus, é segunda, é terça, é quarta, quinta, sexta, é no sábado, é domingo, é todo dia, só quer saber de igreja, só quer saber de Deus, deixa a família para trás, deixa filhos para trás. Quanto que o inimigo tem colocado sobre a sua vida, querendo te incriminar, porque você tem buscado a Deus. Mas Daniel não deixava de honrar o teu Deus. Criaram então uma lei, que se no período de 30 dias, alguém no meio deles, se prostrasse a qualquer Deus, e a qualquer homem a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. A Bíblia vem nos dizendo no versículo de número 9: agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, porque esta causa o rei Dário assinou e esta escritura editada. Eu imagino que o rei falou assim: nossa, por esse período de 30 dias, eu serei como um Deus, só vão me adorar, só vão me exaltar. Mas há um erro aqui, há um erro muito grande aqui, nesse decreto e nessa lei, que você vai descobrir comigo daqui a pouco. Há um erro muito grande nesse decreto e nessa lei. E no versículo de número 10, a Bíblia vem nos dizendo assim, que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do teu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, quando Daniel ficou sabendo da lei, a Bíblia vem nos dizendo que no mesmo momento, na mesma hora, Daniel foi para sua casa, foi para o seu quarto, se pôr de joelhos e orar. Mas por que Daniel fez isso? Por causa do decreto? Não, não foi por causa do decreto, porque a Bíblia vem nos dizendo que já era costume de Daniel fazer esta oração. A Bíblia vem nos dizendo que Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. Daniel tinha uma vida de oração que orava de manhã, à tarde e à noite. Então de manhã Daniel se prostrava, de joelhos ele orava, à tarde ele se prostrava, de joelhos ele orava, à noite ele se prostrava, de joelhos ele orava. Daniel não estava com medo deste decreto, não, porque ele confiava no seu Deus Todo-Poderoso, e sabia que do alto viria o seu socorro. Você está pensando que Daniel se preocupou com algum decreto? Você está pensando que Daniel ficou com medo de ser jogado na cova dos leões? Muitas das vezes, meu querido e meu amado irmão, nós precisamos passar pela cova sim, para que nós venhamos ser exaltados pelo nosso Deus. Você não entendeu? Deixa eu te explicar então. José é um sonhador. José é um sonhador, foi jogado em uma cova no deserto, mas foi preciso ele passar por essa cova, para que em seguida ele virasse governador. Jeremias passou pela cova também, mas Deus estava dando livramento para Jeremias, livrando-o da morte, livrando-o da perseguição, livrando de todo mal. Eu não sei qual cova você está passando, o que é que está sendo enfrentado pelas
sua vida, mas creia você que depois desta prova, Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar, Ele vai entregar sobre a sua vida tudo que você está buscando, tudo que você está precisando. Quantos creem assim, aplauda bem forte o nome do Senhor. É preciso passar pela cova, é preciso passar pela cova. Eu não sei qual é a cova que tu estás enfrentando, se é a cova do desânimo, da preguiça. Eu não sei qual é a cova que você está passando, mas é preciso passar por esta cova, para que em seguida o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Mas para isso tem condições. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você está passando pela cova, você irá sair dela, e para Deus te exaltar, você tem que orar. Pergunta para ele se ele tem orado. Pergunta para ele se ele tem orado para que ele venha sair dessa cova. Pergunta para ele se ele tem orado para que Deus venha exaltá-lo quando ele sair desta cova. Daniel foi lançado então à cova dos leões. Todos aqueles presidentes e governadores foram atrás de Daniel e viram Daniel orando, missionário Júnior. Viram Daniel orando. Disseram assim, pastor Vitor: olha lá, Daniel está orando. Olha lá, Daniel está clamando ao seu Deus. Mas Daniel, é só 30 dias, Daniel. Pois eu orarei de manhã, à tarde e à noite. Mas Daniel, o que te custa ficar sem orar só 30 dias, Daniel? Eu orarei ao Senhor de manhã, à tarde e à noite. Mas Daniel, você será jogado na cova dos leões. Os leões estão famintos, Daniel. Eu orarei ao Senhor de manhã, à tarde, à noite. Mas Daniel, você será morto, Daniel. É melhor eu ser morto e estar com meu Deus, do que eu ser morto sem estar orando de manhã, à tarde e à noite. Eu prefiro morrer estando fazendo a vontade do meu Deus, do que fazer a vontade do homem. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quantos vão começar a orar nessa noite? Aleluia. Daniel não se importava, Daniel tinha que orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. No capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que Daniel era líder dos sábios. No capítulo 2, Daniel era o porteiro da sala do rei. No capítulo 4, nós vamos ver que Daniel era o conselheiro do rei. No capítulo 5, nós vamos ver que ele era o 3º governador da Babilônia. No capítulo de número 6, ele era líder de 2, que liderava 120. E a inveja veio sobre a vida de Daniel. Muitas das vezes, a sua vida de oração, a sua vida de consagração ao teu Deus, a inveja virá sobre a sua vida. E aqueles que estão do seu lado, aqueles que dizem seus amigos, aqueles que dizem participar contigo como conselheiro, vão querer até mesmo te matar. Vão querer até mesmo fazer com que você se apresente aos leões. Pensa que vão ficar contentes com a tua busca, com a tua exaltação, com o que o rei está fazendo contigo? Não vão. Não vão se alegrar. Para se alegrar contigo são poucos. Mas para querer ver a tua decadência, a tua queda, são muitos. Mas para que você não venha cair, para que você não venha desanimar, tem que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Ser é na oração.
O que livrou Daniel daquela cova dos leões era a sua vida continuamente de oração, era a sua busca insensata, a sua busca constantemente ao teu Deus. O que você tem precisado para que Deus venha te livrar? O que você tem precisado para que Deus venha te dar vitória? Você está orando? Você está buscando? Ou você somente ora quando você fica sabendo que você vai morrer? Ou você somente ora quando a dificuldade bate, quando a dificuldade se apresenta até a tua frente? Daniel tinha uma vida constante de oração. Ele não orou somente quando ele ficou sabendo sobre esse decreto, não. Até porque ele não se preocupou com esse decreto. Você vai saber daqui um pouquinho por que ele não se preocupou com esse decreto que Deus tem me revelado. O porquê que ele não se preocupou em ir para esta cova. Daniel era um homem esperto, era um conselheiro, sabia de todas as leis, honrava o teu Deus. A Bíblia vem nos dizendo então, que Daniel é lançado na cova dos leões. Eu imagino agora os seus amigos, dizendo: agora pegamos Daniel. Agora nós conseguimos acabar com Daniel. Daniel vai morrer. E a Bíblia vem nos dizendo, em Mateus 6, capítulo 6, que quando orares, entre no teu quarto, feche a porta e ore ao teu pai, e o teu pai te recompensará. Você tem orado na tua casa? Você tem orado no teu quarto? Você tem tido intimidade com Deus na sua casa? Sobre a sua família? Você tem se enchido da presença de Deus? Para chegar aqui nessa noite e apresentar o melhor culto ao teu Deus? Aquele que se enche em casa, ele já chega na igreja, ele já chega para prestar o culto ao Senhor, cheio da presença de Deus, e dizendo assim: Senhor, eu quero te honrar nesta noite, Pai. Eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para te dar, Senhor, o melhor louvor, a melhor adoração, meu Rei, a melhor honra a ti, Senhor. Eu não vim aqui para ser um espectador de culto, Pai, para ver meus irmãos receber o melhor de ti. Eu vim para dar o melhor ao Senhor. Muitos de nós deixamos de receber o melhor de Deus, porque nós não nos preparamos para prestar a melhor homenagem a Deus. Deus quer te honrar, meu irmão. Deus quer te honrar, minha irmã. Mas você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus? O que você precisa, você tem clamado e pedido a Deus? Ou você tem pedido e clamado ao homem? Eu quero te dizer uma coisa: enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você paga o preço, Deus está entrando com providências na tua casa, Deus está entrando com providências na tua família, Deus está curando doenças, Deus está abrindo a madre, Deus está te presenteando, Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando ministério, restaurando famílias, restaurando casais. Mas enquanto você ora, enquanto você ora, Deus está te livrando da cova dos leões. Enquanto você ora, Deus está abrindo as portas. Enquanto você paga o preço, Deus está entrando com providências. Enquanto você ora, Deus está te dando força para chegar em casa e enfrentar aqueles que estão te julgando.
Eu creio que você sairá daqui nessa noite com uma vontade imensa de orar, com uma vontade imensa de clamar ao teu Deus. Daniel orou agradecendo. Daniel era grato ao Senhor. E o resultado na vida de Daniel era através da oração. Mas a Bíblia vem nos dizendo também, no versículo de número 19, que o rei Dário, pela manhã bem cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando na cova, chamou por Daniel com uma voz triste, falando ao rei. Disse então o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, ó rei. No versículo de número 22, Daniel diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizestes dano algum, porque foi achado em mim, rei, a inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum, meu rei. O meu Deus tem me livrado, ó rei. Sabe por que Daniel não se preocupou? Acompanhe comigo o versículo de número 7. Eu vou ler para que você entenda. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, o Deus que está escrito na tua Bíblia é com D maiúsculo ou minúsculo, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel não deixou de obedecer o rei. Daniel não deixou de obedecer o decreto, porque Daniel orava por um Deus todo-poderoso, por um Deus grande, um Deus com D maiúsculo. Esse decreto que foi feito aqui, não era sobre o Deus de Daniel, não era sobre o Deus que Daniel servia, é sobre os outros deuses. Por isso que Daniel não se preocupou e foi a orar, porque ele sabia que o teu Deus o livraria, o teu Deus estava com ele. O decreto era para os deuses estranhos, não era pastor Robson, não era para o Deus dele. Ele não deixou de desobedecer o rei, ele não deixou de desobedecer o decreto. Daniel era esperto, Daniel tinha um espírito de excelência, ele não deixou de obedecer o rei. Mas muitas das vezes o que nós estamos passando, nós queremos nos justificar, sendo que é o próprio Deus que nos justifica. E a Bíblia vem nos dizendo então, que Daniel disse assim: Senhor, ó meu rei, eu não pequei contra ti, e não pequei contra meu Deus, não pequei contra a lei, não pequei, eu simplesmente adorei o meu Deus, o Todo-Poderoso. Eu não adorei aos deuses estranhos. Toda vez que a Bíblia vem nos dizendo sobre o nosso Deus Todo-Poderoso e menciona sobre Deus, é com D maiúsculo, com D minúsculo, não é o Deus ao qual nós servimos. Por isso que a Bíblia vem nos dizer então que não foi achado em Daniel culpa alguma, não foi achado em Daniel delito algum. Então o rei se agrada de Daniel. Eita, Daniel,
Quase que eu te mato, Daniel. Quase que eu te mato, Daniel. Agora eu pude ver que se fosse a outros deuses que você estivesse buscando, você não estaria vivo perante estes leões. Mas este Deus que você serve, eu creio que foi enviado um anjo para te salvar, um anjo para te livrar. Olhe para o seu irmão e diga para ele qual é o Deus que você serve. Se é o Deus Todo-Poderoso, Ele desce como um anjo hoje para te dar vitória. Não, levante a sua mão, levante as suas mãos. Tem um anjo descendo sobre a tua vida hoje, para te livrar de toda e qualquer cova, para te dar vitória. Se você receba, feche a tua mão e guarda esta palavra. O teu anjo te trouxe aqui hoje, aleluia, para te dar vitória, para te livrar de toda e qualquer cova, para que o nome dele venha ser glorificado sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, sobre o teu casamento, aleluia. No versículo de número 25, diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, a todas as nações, a toda gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Uma lei tinha sido criada pelos príncipes, mas agora através do rei vem um decreto. Vou repetir para que você venha tomar posse. Uma lei tinha sido criada através dos príncipes, mas agora é através do rei vem sendo feito um decreto, onde todos os povos e nações, gente de diferentes línguas, a paz seja multiplicada. A lei mudou. Aqueles que queriam matar Daniel, a Bíblia vem nos dizendo então que eles foram lançados na cova dos leões. E olha só, o Deus que eles serviam não pôde livrá-los da cova dos leões, porque a Bíblia vem nos dizendo o seguinte, que antes mesmo deles chegarem ao chão, eles foram consumidos pelos leões, até os seus ossos estraçalhados. Mas Daniel foi livre dos leões. Qual é a cova que você está passando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Deus está contigo nessa cova. Deus está contigo nessa dificuldade. Nesse decreto que disseram que você não vai aguentar, que você não vai conseguir, que você tem que parar. Deus está contigo nesta cova. E o teu Deus é grande para te livrar. Não é qualquer leão que vai te capturar, não. Não é qualquer leãozinho que vai te pegar, não. Porque tem um leão da tribo de Judá, maior que todo e qualquer leão, que é capaz de nos livrar de toda e qualquer dificuldade, e está aqui hoje para te dar vitória. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu sinto a tua presença, Pai. Sentora mandora badagassuri cantorari. Sheikora mandagassuri mandara eviassou mandonerai. Nei canamandore vishiri mandou cantoneviassai. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. A Bíblia vem nos dizendo no versículo 27, para encerrar, que Ele livra,
Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Versículo de número 28. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Aleluia. Foi assim que Daniel prosperou. Foi orando com espírito de excelência. Foi honrando ao Senhor com excelência. Eu vou honrar ao Senhor em tudo. Nós temos que ser assim como Daniel. Honrar ao Senhor em tudo. Em tudo que fizermos, devemos honrar ao Senhor. Mas para honrar ao Senhor precisamos orar. Precisamos ter uma vida constante de oração, para que nós possamos nos fortalecer na presença de Deus, para que quando chegarmos para louvar, para que quando chegarmos para prestar um culto ao Senhor, o Senhor já vem nos transformando, o Senhor já vem entrando com providências, nos livrando de toda e qualquer cova, e o nome dEle ser exaltado. Responda para mim, quantas covas Daniel enfrentou? Quantas covas Daniel enfrentou? Daniel enfrentou uma cova. Uma cova Daniel enfrentou. Mas a prosperidade sobre a vida de Daniel, pastor Robson, a Bíblia vem nos dizendo que foi duplicada. A Bíblia vem nos dizendo que ele prosperou no reinado de Dário e de Ciro. Eu não sei qual é a cova que tu estás passando. Eu não sei qual é a cova que tu estás enfrentando. Mas se tu honrar o Senhor, o teu Deus, a prosperidade dEle, tudo que Ele tem para entregar sobre a tua vida, virá em dobro, virá em dobro, virá em dobro. Assim diz o Senhor. Falta pouco, falta muito pouco para que Deus venha te honrar, meu irmão. Falta muito pouco para que Deus venha te honrar, minha irmã. Falta muito pouco, olha só, com tanta dificuldade que tu estás passando, com tanta luta que tu estás enfrentando, parece que você não vai suportar este leão, parece que você não vai suportar esta afronta, parece que as portas se fecharam, parece que nada vai acontecer, mas enquanto você está orando, Deus está providenciando, Deus está abrindo portas, Deus está te justificando. Enquanto você ora, Deus entra com providências. Enquanto você ora, Deus prepara tudo para que o nome dEle venha a ser exaltado sobre a tua vida. Aleluia. Por gentileza, se coloque de pé. Eu preciso encerrar. O horário já se foi. Aquele que peca, meu querido e meu amado irmão, aquele que peca, aquele que pratica o pecado, é porque ele deixa de orar. Aquele que sente a vontade, desejo de praticar o pecado, é porque ele deixa de orar. Mas quem ora, ele deixa o pecado de lado. Aquele que ora, ele deixa o pecado de lado. Nós queremos um novo decreto para as nossas vidas. Nós queremos um novo decreto para as nossas vidas. Deus só tem compromisso com aquele que ora. Deus só tem compromisso com aquele que busca. Deus só tem compromisso com aquele que se alegra até mesmo nas lutas. Daniel, mesmo sabendo do que viria sobre a vida dele, ele deu graças ao Senhor. E as lutas, as dificuldades que tu estás enfrentando, tu tens dado graças ao Senhor? Tu tens honrado ao Senhor? Ou tu tens dado graças ao seu desânimo, à sua tristeza, ao teu sono? Muitas das vezes não precisamos saber que vamos morrer para buscar em oração. Muitas das vezes até mesmo o sono, o cansaço, o desânimo, a tristeza, as lutas nos afasta de estarmos orando.
de estarmos buscando, mas Daniel vivia em constante oração. E essa vontade de orar, essa vontade de buscar ao Senhor, como Daniel buscava, está sendo entregue nessa noite sobre a vida de pessoas que querem. Antes de toda a igreja começar, antes de tudo começar para estarmos aqui, a Bíblia vem nos dizendo em Atos 2, e tendo eles orado, enquanto eles oravam, Deus estava entrando com providências, Deus estava entrando com o poder do Espírito Santo, para fortalecer pessoas, para fortalecer ministério, para dizer: ainda é grande a tua caminhada, filha, ainda é grande o teu chamado, filho, e não é esposa que vai te parar, e não é marido que vai te parar, e não é nada que vai poder te parar. Enquanto estavam orando, enquanto estavam reunidos orando, o poder do Espírito Santo de repente veio como um som de um vento veemente, impetuoso, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos eram cheios, todos foram cheios do poder, todos foram cheios da glória. Vai orando aí que Deus vai entrando com providências, vai orando aí que Deus vai te tocando, vai orando aí que Deus vai te livrando da cova, vai orando aí que Deus vai te fortalecendo, vai orando aí que Deus vai manifestando, vai orando aí que Deus vai te dando sonhos, vai orando aí que Deus está contigo, vai orando que Deus vai abrindo porta, vai orando que Deus vai te dando um filho, vai orando que Deus está entrando com providências na sua vida. Vai orando, eu convido a toda a igreja a estar orando, porque é você orando que Deus está te atendendo. Deus só tem compromisso com a vida daqueles que oram, Deus só tem compromisso com a vida daqueles que pagam o preço, Deus só tem compromisso com a vida daqueles que fazem o propósito dele, de oração, de renúncia, de obediência, de amor. Deus maravilhoso, vai atendendo o teu povo, Pai, vai atendendo os teus filhos, Senhor. Enquanto você ora, Deus vai te dando discernimento. Enquanto você ora, Deus vai colocando sobre a vida a obediência. Enquanto você ora, Deus está colocando amor sobre a tua vida. Enquanto você ora, com o teu ato de sacrifício, Deus está te atendendo. Aleluia. Enquanto você ora, o anjo está te livrando. Enquanto você ora, o Senhor está te respondendo. Enquanto você ora, o Senhor te prospera. Enquanto você ora, o Senhor te fortalece. Enquanto você ora, o Senhor coloca gratidão sobre a tua vida. Enquanto você ora, o amor ao próximo instala sobre o seu coração. Enquanto você ora,